Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Amém. Quero falar algo para vocês hoje sobre uma frase que é lógico que foi tirada em cima de uma pauta bíblica, né? Que é o que eu já coloquei na descrição, né? Que todos aqueles que não deixam ou não permitem que Deus trabalhe neles, eles nunca poderão trabalhar para Deus. Eu vi isso numa postagem de uma amiga minha, né, da Assembleia, que ela postou ontem no status do Whats, e eu me interessei e eu meditei, né, nessa frase, que é a que está aí na descrição do vídeo. E mediante essa frase surgiu outras ideias, né, que é lógico que tudo é dado por Deus para que a gente possa trabalhar e falar sobre. Que fala assim, que mediante essa frase, né, será que nós conseguimos servir a Deus através de uma fé sem ação, né, através de uma fé que não tem obras, que não tem atitudes, através de uma fé que não demonstra o quanto você crê no Deus que geralmente a gente fala que crê, em Cristo, no Espírito Santo ou no Deus vivo, que é o Deus Pai. Será que tem como a gente servir a Deus através de uma não atitude, né? Através de coisas que a gente não demonstra que a gente tem fé, que a gente não pratica mediante a palavra de Deus? Ou será que nós conseguimos também servir a Deus através de religiões? É isso que a gente vai falar brevemente agora. E eu vou falar para vocês em cima do texto de João 3, né, do livro de João, lá dos Evangelhos, é o quarto livro dos Evangelhos. Estou procurando aqui o capítulo, João 3, a partir do versículo 5 ao versículo 8, tá? E eu vou ler para vocês agora. Versículo 5 de capítulo 3 de João. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o que tem a ver com a descrição do vídeo, o que tem a ver com o que está escrito aí no vídeo, né, no título do vídeo. Jesus, ele está falando aqui que se você não nascer da água, ou seja, do batismo, das águas do batismo, e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, a partir desse versículo, a gente já tem algumas respostas mediante ao que eu coloquei ali na descrição do vídeo. Por quê? Porque não tem como a gente entrar no reino dos céus através de uma fé morta, através de uma fé que não tem as atitudes e ações mediante ao que a gente fala. Em Tito, livro de Tito 1,16, se eu não me engano é isso, fala assim que as pessoas professam que conhecem a Deus, mas com as suas próprias atitudes e falta de ação de fé, elas negam e contradizem aquilo que elas falam. Ou seja, é o mesmo que eu falar para vocês que eu creio em Deus, só que eu não faço nada que demonstra isso. Eu falar para vocês que eu sirvo a Deus, mas as minhas ações é de uma pessoa que não crê e de uma pessoa que não vive para Deus. Porque não adianta nada eu falar para vocês que o cigarro mata e eu continuar fumando, entendeu? É isso que eu quero deixar claro para vocês e chegar a um ponto. Que não tem como você falar que você crê em Deus, mas você não fazer nada. Você não faz nada, você não tem nenhuma ação que demonstra que você crê. Você fala, você posta coisas sobre Deus, mas a sua fé é morta porque falar e fazer são coisas totalmente diferentes. Você falar ardentemente de Cristo, mas você não viver para Ele são coisas totalmente diferentes, né?
Então, o que Jesus ele deixa relatado ali, porque ali ele está falando com um judeu, né, que é Nicodemos, no capítulo 3, que esse judeu vai procurar ele porque ele crê que Jesus é o Messias, porém ele não tem atitudes de uma pessoa que crê, porque ele tem medo de ser jogado para fora da sinagoga, porque todos os judeus na época falaram que aquele que crê que Jesus era o Cristo, eles seriam jogados para fora da sinagoga. Ou seja, então ele preferia manter a posição dele ali dentro de um lugar do que confessar que Jesus é o Cristo. É a mesma coisa eu falar para vocês que eu tenho fé em Cristo, mas quando eu for abordada por alguém em certos assuntos que vai demonstrar se eu creio em Cristo ou não, né? Eu vou lá e nego a Jesus, um exemplo. Um exemplo, eu estou evangelizando num bar ou numa balada, eu fui lá para evangelizar, e a pessoa perguntar para mim se eu acho errado o adultério, ou vai perguntar o que eu acho, mas eu vou responder mediante ao que está escrito na palavra, não vou falar o que eu acho. Então isso vai confrontar a sua fé para ver se você é um verdadeiro cristão, entendeu? Você respeitar uma pessoa que quer viver a vida do jeito que ela quer é uma coisa, você ser covarde em não pregar a verdade, não passar aquilo que a palavra fala, é uma coisa totalmente diferente. Entendeu? É que nem uma questão que o pessoal sempre pergunta pra mim, porque antes eu era homossexual e agora eu não sou mais, e o que eu acho disso? Bom, eu não vou falar o que eu acho. Eu vou falar o que eu vivo para Cristo, o que ele me falou referente a isso, o que a palavra de Deus fala referente a isso. A essa questão, você entendeu? Que segundo a Bíblia, homossexualidade é pecado. Mas isso não vai me impedir de eu ter amigos gays, porque eles fazem o que eles querem do corpo deles, da vida deles. Entendeu? Não quer dizer que porque eu escolhi deixar que Deus mudasse a minha vida sexual, a minha vida perante a Deus, isso não quer dizer que eu vá discriminar as outras pessoas que ainda vivem na prática, que querem para sempre viver nessa prática, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ou seja, então, para você servir a Cristo, tem estágios, tem fases. Você entendeu? Não é de um jeito banal que você vai servir a Cristo. Não é só através de um diálogo ou de uma teoria que você vai servir a Cristo. Para você ter a completa e sublime razão de que Cristo é real, de que a Bíblia ela não é contradizente, você tem que viver a palavra. Porque se você somente olhar para a Bíblia como um texto, aonde você escolhe o que você quer, o que você não quer, aonde você usa o Velho Testamento contra o Novo Testamento, sendo que os dois são um só, eles se completam. Escolher o que você vai viver para Deus, você não está querendo viver então a vontade dele, você está querendo medir se justificar através do Velho Testamento para poder dizer que você vive para Deus. Então você automaticamente não está servindo a Deus. Você está escolhendo coisas que te convêm para que você sirva, entendeu? Ah, mas o Velho Testamento fala sobre você comer carne, sobre você não comer carne, sobre você comer tais animais, sobre você não comer tais animais. Então o que você tem a me falar sobre isso? Geralmente as perguntas são essas. A Bíblia fala que o Novo e o Velho Testamento, Cristo cumpriu os dois. Então a gente vive sim o Velho Testamento. Porém, teve coisas que Cristo aboliu por terem virado religiosidade da parte das pessoas. Então tudo aquilo que é voltado para a religião não é servir a Deus, é servir ao seu próprio ventre, porque através de outras coisas religiosas, você cria outras e outras religiões, entendeu? É onde a gente agora vai entrar na parte de se a gente consegue servir Deus através da religião. E a resposta é não. Foi por isso que Cristo aboliu algumas coisas do Velho Testamento, porque se tornaram coisas religiosas, se tornaram religião. Os judeus, quando Cristo veio, eles tinham tradições dos anciãos, eles fizeram a lei de Moisés virarem religiosidade, virar religião. Virar uma religião que tem judeus hoje lá em Israel, que até hoje não acreditam que Jesus é o Cristo por causa disso. Porque eles fizeram dos 10 mandamentos e de tantos e outros mandamentos da lei, virarem religião. Então Cristo aboliu aquilo que virou religião. Ou seja, aquilo que é pecado continua sendo pecado, mas aquilo que era religião, que foi as carnes, que foi a questão da barba, e de entre costumes, viraram religião os costumes, entendeu? Mas por que Deus permitiu que adaptassem esses costumes?
Porque na época muitos não aguentavam servir a Deus, então eles faziam sacrifícios a ídolos, a deuses. Então Deus, como ele é o único Deus vivo e poderoso e subitamente único para salvar, ele para que aquele pessoal não se condenasse por conta de estar servindo deuses e religiões, ele permitiu que o povo sacrificasse a ele e automaticamente o que proibiu que a gente comesse certas carnes, sem falar que tinha algumas carnes que hoje a gente tem outro tipo de forma de poder se livrar das bactérias dessas carnes, entendeu? Então, o que acontece? Naquela época a gente não podia comer várias coisas. Por quê? A maioria das coisas eram contaminadas. E a gente, naquela época, o pessoal não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para limpar um animal, para a gente se livrar de vírus, para a gente se livrar de coisas que podem nos trazer doença, entendeu? Naquela época não era assim. A capivara até hoje ela é proibida, não só por conta de extinção, tá? Mas porque ela é um animal que suja, é um animal sujo, de carne suja, que suja muito o sangue do ser humano. Então, tem pessoas que acabam comendo, tem pessoas que acabam adquirindo doença, passa mal, tem que passar por algumas outro tipo de exames. Agora, tem outras pessoas que tem o corpo já bom para isso e não precisa, mas não é todo mundo. Então, o que acontece? Tanto para a saúde do ser humano e tanto por conta de salvação, porque Deus queria salvar, ele criou os 10 mandamentos, entendeu? E criou os outros N mandamentos para que a gente tivesse a capacidade moral do que é certo e o que é errado. Porque naquela época era olho por olho, dente por dente. Se você matava alguém, alguém ia te matar. Então eles se justificavam através de coisas que hoje Deus colocou na lei dele que é errado. Entendeu? Então a gente não consegue servir Deus através de religião nenhuma. Até porque não foi Deus que as constituiu, eu já falei, já cansei de falar isso N vezes, mas quantas vezes for necessário eu vou falar para vocês. Não se serve Deus através de religião, porque elas são postas, fundamentos que não vêm de Cristo. Você entendeu? Elas falam de Cristo, mas não falam o que Cristo falava e nem vive o que Cristo vivia e o que Cristo deixou para viver. Então não tem como se você não deixa Deus trabalhar em você, não vai ser a religião que vai trabalhar em você. Entendeu? Não vai ser os dogmas e costumes religiosos que vai fazer com que você seja uma pessoa salva. E quando eu vi essa frase, eu até comentei algumas coisas com essa amiga minha, que ela é da Assembleia Belém. Por que a gente conversou sobre isso? A gente conversou sobre assuntos que hoje não se fala mais nas igrejas, entendeu? Sobre doutrina do corpo e N outras doutrinas, a doutrina do arrependimento, da salvação, que meu irmão já cansou de pregar também, mas mesmo assim parece que não entra na cabeça das pessoas, principalmente o pessoal de igreja. Infelizmente a maioria está perdida hoje. Os líderes que era para estarem dando exemplo disso, infelizmente não estão dando exemplo, a maioria, né, não estão dando exemplo. Aí o que acontece? Eu vou ler para vocês uma passagem. Você está falando sobre o negócio de obras feitas em Deus. Está falando obras, as pessoas têm que fazer obras feitas em Deus. As pessoas e não na religião. As pessoas têm que fazer as obras feitas em Deus, né? As pessoas têm que fazer as obras feitas Sim. em Deus e Deus mandando elas fazendo também. E as obras feitas em Deus e Deus mandando elas fazer. Eu estava falando comigo, tem pessoas que distorcem Mateus 25 do 34, a do 30 e do 40, que Deus falou comigo ali na madrugada. Deus falou assim para mim hoje, está confirmando. Se as pessoas estiverem enquadradas em Mateus 5 todo, e estiverem enquadradas em Mateus 6, você é justo. Sim, aí o que acontece? Você vai fazer as obras em Deus e Deus vai falar para você fazer as obras. Aí tem as outras doutrinas do corpo, da alma e do espírito, santificação. Realmente. Aí tem as outras doutrinas que você vai aprendendo e vai aprender, se quiser. Aí Deus usou para falar isso hoje na madrugada. Para o senhor Marmara. Você entendeu? Porque tem gente que distorce aquele negócio lá, porque aí fala assim, bendito dos meus pais, Jesus fala, os justos. Sim. Quando o justo vai responder, não, como nós vamos fazer, né, fez isso? Aí fala, quando você fizer a definição, então tem no gente dia que faz dos bodes e as ovelhas. Sim. Que é justo, mas não é. Mas então, não é. Falar isso hoje, tem que estar enquadrado, ser guiado. Mas realmente assim, o que acontece? Mas foi o que eu falei, porque assim, tava eu e uma amiga minha da Assembleia conversando, né? Por conta de um status que ela postou que tava escrito assim, de um livro que ela tá lendo.
Aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, eles nunca poderão trabalhar para Deus. Por quê? Você só consegue trabalhar para Deus se Ele trabalha em você. Porque senão não tem como, através das religiões, o que as religiões ditam, não é aquilo que Deus está ditando. Porque Deus não está em religião, gente. Cada uma prega um Deus diferente, um amor diferente, tá? Por quê? Porque cada uma quer amar de um jeito. Elas querem, as pessoas que querem colocar um amor que não existe. Você entendeu? Por quê? É dessa forma. Porque elas não aceitam o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é justo. O amor de Deus tem juízo, o amor de Deus é verdadeiro e o amor de Deus não vai faltar com a verdade, não vai ser mentiroso, entendeu? Então, como que você vai trabalhar para Deus? Você vai servir a Deus através de uma religião. Foi que nem meu irmão acabou de falar, o apóstolo Patrick. O que acontece? Se a pessoa quer fazer obras de justiça através de uma coisa forçada, de uma coisa que não é bíblica, de uma coisa que Deus não mandou você fazer, é o que as religiões fazem. Elas colocam rituais, colocam coisas que indicam que você está sendo uma boa pessoa. Por quê? Porque você está fazendo obras, né, que indicam que você está ajudando outras pessoas. Materialmente, você pode até ajudar. Mas será que essa obra que você está fazendo, ela é mediante ao que a Bíblia fala, você lendo e vivendo e praticando, com o trabalhar que Deus tem na sua vida, que nem lá em João 3, Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer da água e nem do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você pode fazer qual for a obra que for. Tipo assim, um exemplo, tem muitos espíritas, umbandistas, budistas, xamanistas, que fazem muitas obras maravilhosas, mas essas obras não são feitas em Deus. Por quê? Porque eles exaltam e destacam os guias, os deuses e os dogmas e os rituais religiosos daquela religião. Não falam que Deus, o trabalhar de Deus, Deus não trabalha através desses dogmas. A Bíblia é contra algumas questões, entendeu? Por quê? Mas lá no Centro Espírita fala de Deus. Mas lá não sei onde fala de Deus. Eu vou falar pra vocês. Eu já trabalhei nessas casas espíritas, tá? Já participei de muitas coisas. A religião budista, por exemplo, tem muitas coisas pautadas na paz e no amor, certo? São coisas até louváveis de se falar, porque eles rogam pela paz e pelo bem-estar do seu próximo e muitas coisas. Porém, infelizmente, a entidade budista não é algo vindo da parte de Deus. Então, como que nós vamos trabalhar para Deus através de uma entidade? E não através da vontade de Deus. Mas a Bíblia também é contradizente. Não, queridos, a Bíblia não é contradizente. Não tem como você servir a um Deus espiritual se você não tiver o Espírito Santo dele. Se você não deixar que ele trabalhe num processo de libertação em você, não tem como você servir a Deus somente nas palavras. É a mesma coisa. Estou aqui pregando para vocês. Mas tem como eu servir a Deus somente falando para vocês e não agindo? Eu estou pregando para vocês, mas e se eu não sair nas ruas evangelizando, nas casas, se eu não demonstrar com atitudes e práticas de uma vida cristã, para que as pessoas vejam Cristo em mim, através não somente da palavra, mas da virtude que é o poder de Deus, que o reino de Deus ele não consiste só em palavras. Não é só numa palestra que muitas vezes as pessoas dão num determinado lugar religioso, mas você tem que viver a palavra de Deus. E se você vive a palavra de Deus conforme a Bíblia fala, você vai ver muitos milagres, prodígios e coisas sobrenaturais. Você vai viver o sobrenatural de Deus, é diferente. Ou seja, Paulo quando pregava, depois que ele pregava, Deus usava ele para fazer muitos milagres, entendeu? Pessoas eram salvas, as pessoas se convertiam para o cristianismo, ou seja, o cristianismo é uma religião? Não, é só uma forma de falar que aquelas pessoas são cristãs porque elas são parecidas com Cristo e elas fazem e vivem o que Cristo vivia e fazia. Ou seja, Cristo está nelas e elas em Cristo. E se você não faz tudo isso, então Cristo não está em você e nem você em Cristo. Então eu vou ler algo para vocês aqui no momento que fala assim, Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai
que está nos céus. É bem claro esse versículo, entendeu? Ele não está falando as pessoas que fazem a vontade das religiões, as pessoas que fazem a sua própria vontade, mas ele está falando, não é todo aquele, ou seja, as religiões todas usam o nome do Senhor. Falam que Buda servia ao Senhor, falam que Ogum serve ao Senhor, falam que a Pombagira servem ao Senhor, mas isso é mentira, porque se eles servissem ao Senhor, eles não fumavam, eles não estariam em vícios, porque a maioria dos deuses e guias fazem isso e usam o nosso corpo para isso, sendo que isso são coisas pecaminosas, ou seja, Deus não vai falar para que façamos nada contrário à própria palavra dele. Se Cristo veio para tirar a gente do pecado, como nós vamos dar o nosso corpo para que uma entidade use para continuarmos no pecado? Não tem razão, não tem lógica espiritual para isso. É contra todas as coisas espirituais que a Bíblia relata, entendeu? O que mais eu posso falar para vocês mediante a tudo isso? Quando ele fala Senhor, Senhor, né? Nem todo que me chama, nem todo que me diz, Senhor, Senhor. Ou quando ele fala numa passagem de Lucas, que eu não vou me recordar agora qual é, mas eu tenho certeza que é em Lucas. Ele fala assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu digo, aquilo que eu mando, aquilo que eu estou mandando vocês fazerem? Porque é fácil eu falar assim, o Senhor meu Deus, ai Senhor meu Pai. Mas eu chamo ele de Senhor, mas ele não é Senhor da minha vida. Por quê? Porque o pecado está sendo o Senhor da minha vida. Então eu chamo ele de Senhor da boca para fora. Eu só estou falando que ele é Senhor, mas eu não estou querendo dizer que ele é Senhor da minha vida. Tem uma diferença também quando a gente fala que Deus é o Senhor, e que ele é o mestre, e que ele é o dono de tudo. Sim, nós estamos falando uma verdade, mas será que ele é nosso dono? Será que ele é o nosso tudo? Essa é a questão. Então, a questão de se você está servindo a Deus através de religião é mentira. Você não consegue servir a Deus através de religião nenhuma, independente de quais sejam as práticas bondosas que vocês fazem. Amém? E por que isso? Por que eu vim trazer isso para vocês agora? Porque as religiões, Deus me lembrou de algo que eu tinha esquecido, glória a Deus por isso, que Deus tem me lembrado. O porquê? Porque as religiões, elas procuram ensinar algo para nós que, na verdade, são coisas fictícias. Elas usam algo que é real e isso vira uma sofisma, mentiras que parecem verdades. Por quê? Porque a religião não te aproxima de Deus, ela não te salva, ela não te leva até Cristo, tá? Ela não te religa a Deus, porque quem te liga a Deus é o sangue de Cristo, que fez união do homem com Deus outra vez, eliminando o pecado de nossas vidas, se caso a gente permitir. Se não tem como. Se você aceitou Jesus na sua vida, então procure e busque servi-lo conforme a Bíblia diz, senão você não vai conseguir servi-lo. Se ele não entrar e trabalhar num processo de libertação na sua vida. Entenderam? Ou seja, por quê? A religião, o que ela faz? A religião, ela só procura desejos e objetivos próprios. Não é nada para a glória de Deus, porque nós nascemos para a glória de Deus, nós fomos feitos para a glória de Deus, e não para glorificar a nós mesmos e sermos vistos acima de Deus. Se as pessoas não veem Jesus na gente, alguma coisa está errada. Ou você não está pregando a palavra certa, você não está vivendo e nem deixando Deus trabalhar na sua vida para que outras pessoas vejam o que Deus fez na sua vida. É para isso que a gente existe, para dar glórias a Deus. Em tudo que a gente fala, faz, pensa e a forma que a gente se veste, que a gente anda, entendeu? Porque as religiões visam só as coisas próprias. Que nem fala em Filipenses 2:21. Eu vou olhar aqui e já vou ler para vocês. Se eu não me engano, é isso mesmo que fala. Que é Filipenses, deixa eu ver aqui, Tessalonicenses, Hebreus. Fala em Filipenses, se eu não me engano, é Filipenses 2:21. Aqui, deixa eu ver. Livro de Filipenses. Filipenses 2:21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Entenderam? Ou seja, porque todos buscam o que é seu, ou seja, as suas coisas próprias, o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, a gente busca nosso próprio interesse, não os interesses de Cristo. As religiões nos levam a fazer isso, entenderam? Elas não glorificam a Cristo, elas não apontam a Cristo, não fazem com que a gente viva
para Cristo, mas que nós vivamos para nós mesmos, para os nossos egos e para os nossos próprios objetivos e egoísmos, todas as coisas egocêntricas. Tudo, elas usam o nome de Cristo, mas nos ensinamentos, os ensinamentos são egocêntricos. Entenderam? Os ensinamentos levam a você a descobrir um Deus dentro de você, que seria você mesmo, e não o Deus vivo. Não, elas não ensinam que nós temos que abrir mão de tudo aquilo que afasta Deus de nós, para que Deus trabalhe dentro de nós. Apocalipse 3. Eu vou ler Apocalipse 3 agora. Apocalipse 3, 20. Aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, se ele está à porta e bate, certo? Que é a porta do nosso coração, que começa dentro de nós, que é de dentro para fora, essa transformação, esse trabalhar de Deus. Nós somos como que eu posso falar para vocês? Como diamantes que estão sendo lapidados, até que nós tomemos a forma, não só a imagem e semelhança que nós fomos criados, mas a forma de verdadeiros cristãos, de dentro para fora, entendeu? Então ele está falando aqui, que se a gente ouvir a voz dele, ou seja, dar ouvido à voz de Cristo, e abrir a porta para que ele entre, ou seja, convidá-lo para entrar. Eu aceito Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. É dessa forma, entendeu? Ah, mas eu já aceitei Jesus dessa forma. Beleza, então se reconcilia. Porque se a gente já aceitou, mas a gente não viveu para ele, então vamos renovar. Eu até falei com uma menina, que é uma amiga minha de muitos anos. Esses dias a gente estava falando sobre isso, por conta de uns sonhos estranhos que Deus está dando alguns avisos para ela. Eu não costumo trabalhar com nomes, então eu só vou falar sobre o assunto. E o que aconteceu? Ela teve sonhos que Deus avisava ela, e eu falei, você já aceitou? Não sei se você já aceitou. Ela disse que já aceitou. E o que Deus mandou falar para ela foi que ela se apegasse a Deus, para que ela, de uma forma diferente, de uma forma que ele vá trabalhar na vida dela, para que ela venha trabalhar para ele, que é o que nós somos chamados para fazer, entendeu? Eu não sei o que ela vai decidir fazer, a decisão nossa é pessoal, é individual, pessoal. Então não tem como eu falar para vocês, eu mandar vocês fazerem coisas que geralmente vocês não querem fazer. Eu não sei se ela quer ou se ela não quer, entendeu? Deus até comentou comigo já sobre o querer em questão a isso, mas fica a critério das pessoas. Elas viverem ou não a vontade de Deus, entenderam? A gente não está aqui para forçar ninguém a fazer nada do que a pessoa não quer. Deus, ele convence, o Espírito Santo convence. A gente coloca dois caminhos, a gente apresenta para as pessoas os caminhos e as consequências. Muitas vezes a gente não sabe qual vai ser a consequência, mas que vão vir consequências, isso a gente sabe, entendeu? Então eu conversei com essa amiga minha e ela disse que já tinha aceitado Jesus e tal. Só que Deus quer uma aliança, uma renovação de aliança, para que vivamos para Ele. Se você está afastado, se você está pé na igreja, pé no mundo, se você está levando as coisas de Deus na brincadeira, eu aconselho a você que se apegue em Deus, renuncie os seus erros, os seus pecados, e possa voltar para Cristo, para servir Ele de verdade. Porque se Ele não trabalha em você, não tem como você trabalhar para Ele. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Beleza, você pode ter instintos e características de uma pessoa que quer fazer o bem, mas faça mediante Deus te usando, Deus trabalhando em você. Porque senão você não consegue viver a doutrina bíblica, doutrina do corpo, você não consegue viver doutrina nenhuma. Você não consegue viver nada para Deus. Entendeu? Porque Jesus fala ali para Nicodemos que quando você é uma pessoa que Deus está trabalhando na sua vida e te guiando, você é como o vento. As pessoas não sabem de onde você está vindo e nem para onde você vai. Por quê? Porque você é guiado pelo Espírito, é Ele que manda em você. Ele que toca nas suas vontades, é Ele que te dá domínio próprio, é Ele que te dá mansidão, é Ele que te dá paciência. É Ele que te dá tudo, Ele que te guia no amor, na bondade, na medida como você vai ser bom como Deus é bom. Não é querendo agradar as pessoas, entendeu? Então você vai ter todos os frutos do Espírito Santo. É dessa forma, entendeu? Que acontece. Amém? Eu vou perguntar pro meu irmão se ele quer falar alguma coisa. Se ele não quiser, eu vou finalizar o vídeo. O Patrick, você vai querer falar alguma coisa? Patrick? Você vai querer falar alguma coisa? Eu vou finalizar o vídeo.
Não, tô perguntando se mas você quer falar mais alguma coisa? Sobre o trabalhar de Deus, essas coisas assim. Na madrugada, se o irmão quiser dar uma olhada lá, Deus mandou até fazer um vídeo de recomendação, de saudação de graça, contar um testemunho, né? Porque não fez na página da igreja? Não consegui casar e tal, esse negócio de pessoas que falam as coisas, às vezes falam que é de Deus, mas não é. Né? Deus, as pessoas têm que ter cuidado com esse negócio aí. Pessoas que conspiram, que querem te derrubar. Você entendeu? Sim, as pessoas às vezes não conseguem ficar firmes. De lobos, né? Facções, né? E desejam que você caia. Tem gente que às vezes não aceita que você saiu daquela vida que Deus não se agrada. Tantas pessoas, algumas pessoas do mundo, mas mais as igrejas que tem mais inveja das pessoas do mundo, né? É verdade, é os mais da igreja do que as pessoas do mundo. Então é isso que eu tava falando. Eu falei para as pessoas, se quiser curtir, se quiser compartilhar. Se quiser coisar, amém. Se não quiser, amém também. Eu não sou pessoa que fica mendigando like, não fico mendigando nem precisa. Compartilhação, porque Deus vai mandar Deus é que traz. Para curtir, para ver e para aprender. E essas pessoas vão ser salvas. Deus quer ensinar para essas pessoas que querem ser salvas e aprender o verdadeiro evangelho. Mas o que você falou está confirmando que Deus usou para falar na madrugada. Porque... Amém, glória a Jesus. Porque eu sonhei, né, que tinha pessoas querendo torcer Filipenses 3. O que fala em Filipenses 3? Eu estava falando com a minha irmã. Filipenses 3 estava vindo lá de cima aqui de Araraquara, lá de um bairro chamado Indaiá. Uma pessoa lá. Ele queria distorcer quando Deus ele acrescenta as coisas na da pessoa. Paulo ele falou assim que deixou todas as coisas do mundo como esterco. Para que o poder, a excelência ele deixa todas as coisas do mundo como esterco, para ele atingir o nível da excelência, da sublimidade, do conhecimento, sabedoria, do conhecimento, da sublimidade, do conhecimento de Deus. Então ele largou todas as coisas do mundo como esterco para ter o conhecimento da sublimacia, do conhecimento de Deus total. Espera aí. Tá. Que eu aprendo. Paulo começa a falar assim que as pessoas têm que andar como ele andou, como Jesus andou. Sim. Paulo fala assim que você tem que buscar o prêmio que é Cristo, né? Que o alvo é Cristo, que ele é o prêmio. Se você é perfeito, ele fala se você é perfeito para você continuar buscando, mas aquele que não é perfeito ainda no chamado dele é para você buscar a perfeição. Paulo começa a falar um monte de coisa, né? Que Deus fala na Bíblia a pessoa ser perfeita, a pessoa não... a pessoa quer arrumar desculpa para não ser perfeito para ir pro céu. Deus fala isso e é bíblico, né, irmãos? E em um monte de lugar fala, então, ele fala para a pessoa ser aperfeiçoado, né, se a pessoa não é. Aí ele fala para a pessoa ser imitadora, aí que eu quero chegar. Que eu estava falando para minha irmã, que Deus estava usando para me falar, Deus estava usando para falar para minha irmã que eu sonhei isso. Estava no pastor de Minas Gerais aí, que fica copiando também... as coisas que Deus usou para falar, Deus usou para falar sobre as obras do desígnio, Deus usou para falar sobre as obras do desígnio do coração, das obras da carne, o cara já foi um vídeo imitando. As pessoas não têm busca com Deus. Lá de Minas Gerais, cara, uma igreja azul e branca. Ficar falando, não, mas você já sabe, hein? Conheci. Eu vou ler uma... Aí, minha irmã vai ler, eu vou ter, tava no exumador, né, dos rapazes lá de cima, lá do Indaiá ali. E Deus falando comigo, que eles querem distorcer na palavra de Mateus 6,33, que Deus fala, buscar o reino do céu e a justiça, demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são acrescentadas, irmão, conforme Deus manda você fazer, Deus te direciona. Você fez, você vai ser aprovado. Aí o galardão, o prêmio, tanto o galardão, às vezes que a prova que você passou, você vai receber o galardão tanto naquele dia, mas você vai receber os prêmios, as bênçãos de Deus aqui na terra também. É verdade. Aquilo que Deus promete. Correto? E também tem os galardão também, através dessas provas, que Deus pode te usar para ganhar almas para Jesus também. Porque Deus verdade. faz você passar a prova. É os dons, propósito, né? Para Deus te usar para ganhar alma. Tá? Sim. Aí é aqueles que não faz nada por onde, que não são imitador. Paulo começa a falar assim que esse povo, muitos fizeram inimigos da cruz de Cristo, ele fala, né? Que eles servem seu próprio ventre, buscando coisas terrenas. A pessoa não busca o alto. O Deus dele é o ventre deles. É a vontade deles, né? Entendeu? Então, desejo pelo pecado. Você tem que fazer conforme Deus quer, não conforme você quer. Deus prometeu, Deus vai fazer. Que nem Deus prometeu muitas coisas para mim, material, e se cumpriu tudo e está se cumprindo aí. Sim. Algumas coisas faltam ainda, mas está se cumprindo, graças a Deus. Espiritual, Deus já cumpriu tudo. Mas o que eu aprendo? Que vale a pena você fazer por onde
né, e Deus te recompensar. É melhor você fazer aquilo que Deus manda que aquilo que você quer fazer. Você acha às vezes que aquilo que você está fazendo é certo, mas é errado. Porque a Bíblia é o manual, a nossa regra de fé. A Bíblia é a luz do cristão. Né? Que nem Davi falou, né? Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, ser luz para os meus caminhos, Davi não, mas foi outros caras, outros salmistas que falou. Mas eu falo Davi porque a maioria dos salmos é Davi, né? Porque Davi participou também, eu creio, também, em Salmo 119, fala da excelência. Esse salmo é muito bom. Fala da excelência da lei do Senhor. Ainda ele fala assim, para o mancebo se purificar. Ele fala, mancebo, observai as ordenanças de Deus, a lei de Deus, e se purifica, ele fala pro cara. Sim. Aí ele fala assim, que guarda a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Então, como a pessoa pode falar que serve a Deus e faz a vontade dela própria? Não tem como. A pessoa não deixou Deus trabalhar nela e a pessoa não consegue trabalhar para Deus. É o poder dele que trabalha na gente. Deus quer que falar, que nem já está confirmando o que você falou até agora. Por quê? Porque se a pessoa faz obra em Deus, ela tem a palavra de Deus como regra de fé e luz. Sim, e ela vive isso. E vive e pratica. Sabe que isso é vida. Porque a luz é vida, está iluminando o caminho dela. Então, está iluminando o caminho dela, ela vai acertar, ela não vai errar. Sim. Porque Davi falou assim que a palavra vai de Deus andar é em retidão, né? Os caminhos dele em são coisa perfeitos, reta. Né? Entendeu? Que quem anda nele dificilmente não se perde. A pessoa quer andar em caminhos tortuosos, que muitas passagens. E acha que Deus está com ela. E a pessoa pensa, né? Você está com ela. É que nem em Provérbios, né? Que ele fala assim que é para guardar a lei. Deixa eu ler lá em Provérbios. Aí Provérbios 6, 20 e pouco, 30 e pouco. Ele fala assim que a lei de Deus é excelente, alguma coisa assim que é luz. Deixa eu ver aqui rapidinho. Lê aqui perto, senão o pessoal não consegue ouvir, que eu também tenho que ler aqui. Vou ver aqui, peraí. Rapidinho, vou ler para os irmãos. Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6. Não, vou ver aqui já. Estou abrindo aqui a Bíblia do celular. Você entendeu? Então é complicado, né? A pessoa distorce tanto a Bíblia, gente, que não sei o que a pessoa vive. Ela vive no outro mundo. Ó. Tem como a pessoa falar que serve a Deus e não segue os mandamentos de Deus, a vontade dele. Provérbios 6, forte em versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Nossa, é forte, hein? Olha, os mandamentos são uma lâmpada, como que é? Ele fala assim, Provérbios 6, não está até falando em... Você aprende treinamento agora. Nossa, é forte essa passagem. Presente de Deus. Você sente a presença de Deus tremendamente. Para o Senhor, irmã Dandara. Olha, ele fala assim, ó, Provérbios 6, versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é uma luz. É uma luz. E as repreensões da correção são a vida eterna. Nossa, a vida eterna. Como que é o mandamento? Porque os mandamentos é uma lâmpada. O mandamento é uma lâmpada. E a lei, vírgula, é uma luz. Vírgula. A lei é uma luz. Vou ler tudo assim, sem falar das vírgulas. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz. As repreensões da correção e são o caminho da vida. A vida Nossa, é lógico que a pessoa que anda nos mandamentos, os mandamentos são uma lâmpada, a lei é luz e as repreensões são vida, irmãos. É a palavra de Deus. Preceitos, mandamentos, leis, doutrina, estatutos, doutrina, né? Que as igrejas não têm doutrina hoje, a maioria. Preceitos, mandamentos, leis, juízes, estatutos e doutrina da palavra de Deus são uma só. Sim. Andam tudo junto. Agora, irmão, para finalizar aqui, irmão, quem chegou agora, irmã Dandara, paz do Senhor, quiser depois assistir o vídeo de novo, vai ser edificante para suas vidas, amém? Eu vou ler aqui e vou finalizar para os irmãos pensar nessa questão da salvação, no trabalhar de Deus na vida de vocês, mediante a palavra doutrinada, que é a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que Cristo deixou também através dos apóstolos, amém? Desde o Velho Testamento até o Novo. Atos 16, versículo 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ou seja, a gente crê, mas para a gente ser salvo, a gente tem que
Praticar a nossa fé mediante a palavra de Deus, que é o que eu vou ler agora em Tiago 2, tá? 26. Ontem, né? Como que a pessoa pode ser assim que Deus não mande alguém que pregue? Ele fala assim que muitos não obedecem ao evangelho que muitos não são obedientes ao evangelho de Cristo. Né? Eu vou ler esse também. Eu vou ler Tiago 2, 26 agora. O que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente fala que crê, que é o assunto do vídeo. Mas só que se você não crê e não pratica, a sua fé, ela é morta. Você tem uma fé que não te leva a nada. Ou seja, é uma fé que você só quer ter fé naquilo que te convém, entendeu? Então eu vou ler aqui o que está falando. A Bíblia fala de tudo que eu estou falando para vocês, irmãos. Basta ler e praticar, meditar e pedir para que o Espírito Santo te revele, muitas vezes, textos que você não entende. Então não tem como você interpretar as Escrituras mediante aquilo que você acha. Tem que ter o Espírito Santo ali com você. Você tem que buscar, tem que se arrepender dos seus pecados. Deus, ele não vai trabalhar em algo que você não deixa ele trabalhar, não deixa ele te limpar do pecado. Amém? Então eu vou ler para vocês, Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Por quê? O nosso corpo sem o Espírito Santo, a gente só está vivendo, né? Mas a gente espiritualmente estamos mortos. Então, para que você entenda algo, você tem que ter a fé e colocar ela em prática. Assim também a fé sem obras, ela é morta. Tiago 2, 26. Novo Testamento. Amém? Depois ali de Hebreus. E eu vou ler algo que meu irmão falou agora e vou finalizar agora mesmo, né? Que depois que eu ler esse aqui de Romanos, né? Por conta de como as pessoas querem viver para Deus e acham que estão vivendo para Deus num evangelho falso, mentiroso e inventado muitas vezes por nós mesmos. Entendeu? Que ele vai falar assim, é Romanos 10. Vou deixar esse último aqui. Um abraço para a tia aqui do Alan, né? A Deide Costa. Que a paz do Senhor esteja com vocês, né? Que Cristo possa iluminar os seus caminhos e poder trazer, né, a sabedoria, viu, o Alan? Alan Stark. Um abraço para sua tia Deide. Deide Costa. Que ela possa ter cada vez mais Deus na vida dela. Poder aceitar cada vez mais Jesus para que Deus possa trabalhar na vida de vocês. Porque Deus quer vocês na seara dele. Amém? Para estar aí ganhando alma, ser instrumento, uma rede, né? Como se fosse uma rede pescando almas nas mãos de Deus. Aqui, achei Romanos 10. Romanos 10. Ele fala assim que o povo tem zelo, mas não tem entendimento. Versículo... Fala do 2, né? Fala que esse povo vai ver, né? O povo tem zelo, mas não tem entendimento como fazer. A partir do versículo 13, eu vou ler para vocês, Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, foi Romanos 10, do versículo 13 ao versículo 18. Então, o que acontece aqui, irmãos, essa passagem, que agora eu vou finalizar com essa passagem de Romanos, né, do versículo 13 ao 18. Porque ali ele está falando de pessoas, né, muitas vezes que para você crer, você tem que ouvir a palavra, né, e você tem que ver na vida da pessoa sinceridade e ver Cristo na vida da pessoa, amém? Só que infelizmente tem pessoas que não obedecem ao evangelho,
São essas pessoas que estamos falando no vídeo, tanto as que estão fora da presença e tanto aquelas que estão brincando na presença de Deus dentro da igreja, que eram para ser instrumentos, pregando, levando a palavra, para que outros possam ser salvos. E assim, como você vê que Deus está na vida da pessoa? Quando ela muda, quando ela é transformada, amém? E quando você vê o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa, porque ela deixou Deus trabalhar. E a gente vai voltar no que a gente começou no início do vídeo. A gente vai terminar com isso. Aqueles que não deixam, não permitem Deus trabalhar neles, eles nunca poderão e conseguirão trabalhar para Deus. E através de religião você não consegue. Amém? Não tem progresso, você não cresce espiritualmente. A pessoa, porque nem conheceu muitas pessoas que Deus colocou Deus colocou muitas pessoas no meu caminho. Sim. Amigos da minha irmã, a maioria. Muitos. Escutou um tempo, ficou bem com Deus, depois começou a quis fazer o que quiser. Começou a fazer do jeito deles. Começou a cair tudo aí que eu aprendo. Vocês estavam aprendendo comigo. Bastante coisa, estavam orando junto, eles estavam crescendo espiritualmente. Minha irmã é auxiliando, falando as coisas também que Deus mandava falar, ajudando eles, Deus usando minha vida para ajudar eles a crescer espiritualmente e tal também, minha irmã também ajudando eles. Aí o que eu aprendo? Que às vezes foi, né, que Deus usou minha irmã falar, mas foi mais eu que Deus usou minha vida mais, Deus usou muito mais minha vida para ajudar eles, para eles crescer espiritualmente, mas e cuspiram não na minha face, né? Mas na de Deus, né? Deus e depois jogaram né, fora. Da divindade, né, que é o Deus triuno, né? Eles cuspiram, né, blasfemaram, e dois blasfemou de umas pessoas aí você vê que a pessoa blasfema assim. Blasfemou, não tem salvação mais. Entendeu? Então, o que eu aprendo? Que esse negócio de blasfêmia tem que ter muita vigilância, você tem que saber o que você está falando. Tem que saber o que você está dizendo, porque você não pode falar qualquer coisa, entendeu? Não pode falar qualquer coisa. Porque se falar o que acha, não tem que ser certeza, tem que orar, buscar, se não tem discernimento, busca o dom de discernimento. Hoje eu falei isso num vídeo meu falando, para os irmãos buscar discernimento e entendimento para não deixar ser enganado, né? Verdade. Então, concluindo, que né, Deus usou para ajudar muitas pessoas, e ele estava bem. Depois que eles começaram a fazer o que quiseram, eles caíram. O que eu aprendo? Que verdadeiramente eles começaram a servir a Deus, eles viram que começou que viver uma vida de santidade, pagar o preço e fazer aquilo que Deus estava mandando eles fazer, que eles pensou que a rédea estava apertando, né? E aí eles viram que estava achou que ia viver no muito, meio termo muito tempo. O chicote estava estralando. Não dá para servir dois senhores. Estava estralando, estava doendo porque a renúncia tem que ser mesmo, tem que ter muita renúncia mesmo para servir a Deus, tem que servir a Deus na totalidade. Sim. Terminando de falar. Aí eles viram que estava difícil e voltou para trás. Mas é assim, Jesus, 70 discípulos que foram lá, fizeram a obra com ele, voltaram para trás, por quê? Porque Jesus começou a doutrinar, a passar mais doutrina para eles. Porque quando você está no leite, Jesus ele te atrai de uma forma. Quando ele já quer te dar o sólido, ele já vai te levando a níveis espirituais diferentes. Doutrina, que nem ele falou para os fariseus, vocês têm que limpar o prato e o copo por dentro, depois você se limpa por fora. Porque a doutrina de Cristo, não só do corpo, mas entre muitas outras, mas a do corpo é muito primordial e essencial. Por quê? Porque você evita de fazer outras pessoas pecar também na doutrina do corpo. Amém? Então era isso que a gente queria deixar para vocês hoje, tá? Para poder falar e finalizar. Porque não é só o trabalhar de Deus, ele é muito em cima de doutrina. Muito. Tem que ter doutrina. A Bíblia é a doutrina. Jesus é a palavra e a doutrina. Amém, irmãos? É decência, modéstia. E entre muitas coisas, na área sensual, na área sexual. Amém? Que vocês possam ser edificados em nome de Jesus.